Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O tempo, às vezes, parece que anda mais depressa e a outras vezes parece que anda mais devagar. Está claro, não anda mais depressa nem mais devagar, mas é simplesmente, às vezes, uma aparência que nós temos. Por exemplo, antes da festa, quando esperamos, digamos assim, com muita antecipação, a festa, parece que o tempo demora muito tempo. Depois, durante a festa, o tempo passa como se fosse um abrir e fechar de olhos. Passa tão rapidamente. E, durante a festa, recebemos várias mensagens espirituais que nos encorajam, que nos dão a entender que, de facto, estamos nesta vida hoje em dia de uma maneira temporária, que temos dificuldades e sofrimentos na vida hoje em dia, mas que nos esperam uma maior glória no futuro, e por isso compreendemos que temos que perseverar e resistir e manter fiéis até ao fim. Entendemos que vivemos em habitações temporárias durante a festa, porque esse é o significado de viver em tabernáculos, que é digamos assim, uma habitação temporária, porque sabemos que depois voltamos para a nossa casa, que é uma coisa mais permanente. Mas, na realidade, também entendemos que ao fim de contas, a festa de tabernáculos e o 8º dia apontam para algo espiritual que é permanente, enquanto que esta vida, ao fim de contas, é temporária. E por isso, entendemos durante esse período da festa que existe uma grande esperança para toda a humanidade e que Deus tem um plano perfeitíssimo para que haja o maior nível de sucesso, isto é, o maior número de pessoas possíveis que virão a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, no vindouro reino de Deus. E por isso, o período da festa, além da convivência cristã, as festas de amor, como diz também no Novo Testamento, as festas de amor, são umas festas de grande alegria e convivência cristã com outros irmãos. Agora, a festa passou e entramos num período após a festa. Um período após a festa. E, conforme o tempo passa, é possível nós voltarmos à mesma rotina de dia a dia. E em vez de haver um crescimento do ano passado para este ano novo, é simplesmente uma repetição do que aconteceu no ano passado. Ora, por isso é importante que tenhamos, que nós projetamos um plano de ação para mudarmos, para que este ano à frente de nós não seja como o ano que se passou, mas agora, após a festa, tenhamos uma resolução nova, uma resolução espiritual, com metas espirituais novas, conforme nos aproximamos deste, digamos assim, período, que é um período longo até à próxima festa, as festas do início do ano do plano de Deus, que representam, está claro, a Páscoa, os Paisasmos e Pentecostes, e por isso temos este período assim, que é um espaço de tempo, e é fácil para as pessoas ficarem desencorajadas durante este período. Por isso, embora tenhamos revisado o plano de salvação de Deus, porque os dias santos de Deus simplesmente são sombras de coisas por vir, como lemos em Colossenses 2, 16 e 17. São sombras de coisas por vir. Mas agora, não devemos de voltar à mesma rotina cotidiana. Temos que ter um plano de ação para mudarmos, para sermos diferentes.
nós vimos, queridos irmãos, vejam comigo se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vejam comigo se faz favor. Perdão. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sim, porque vemos para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Isto tudo passará. Visto todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Temos que viver, temos que ser santos, temos que viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta é a nossa grande esperança, irmãos. Olhamos para o dia do futuro, em que haverá novos céus e nova terra, em que a justiça habitará. A justiça de Deus habitará. Queridos irmãos, agora que passamos pelos dias da festa, usamos a festa e o período da festa em que tivemos sermões todos os dias durante a festa. Todos os dias durante a festa tivemos sermões. Estamos agora, quando vamos agora para um ano novo, vamos agora repetir o ciclo anual ou vamos produzir e crescer e produzir fruto e dar fruto, ser mais maduros e aumentar em conhecimento e na graça de Jesus Cristo? Ou somos pessoas que estamos sempre a aprender, mas nunca chegamos ao verdadeiro conhecimento da verdade? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Sede, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Queridos irmãos, neste tempo do fim, nestes dias em que nós vivemos, que são os dias do fim, existem tempos difíceis. Tempos difíceis para nós como cristãos. Porquê? Porque as pessoas são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Sim, têm forma de piedade, parecem ser piedosos, mas negam, entretanto, o poder. Não praticam. Não estão a mudar. Não estão a praticar o que aprenderam. Foge também destes. Foge destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo-as de várias paixões. Mulherzinhas e crianças e jovens. Pessoas que estão a aprender sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porquê? Porque não estão a praticar. Porque se estivessem a praticar, então estariam no que eu chamo, e já dei sermões acerca desse assunto, estariam num círculo virtuoso. Cresceriam para o maior conhecimento e a aplicação da verdade.
E conforme aplicam e se comprometem e se arrependem e usam a ajuda do Espírito Santo, conforme aprendem e praticam, crescem para um nível mais alto. Estão a crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. A pergunta é assim, por exemplo, você conhece a verdade, por exemplo, há 3 anos. Você conhece a verdade há 3 anos. Usou esses 3 anos para crescer em conhecimento e na prática, em sabedoria, ou simplesmente repetiu o ano 3 vezes? Ou, quando digo 3, podia ser 10 anos, podia ser 30 anos. Você está há 30 anos na igreja. Está a repetir um ano 30 vezes? 30 vezes? Ou você está a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Só você que pode responder a isso. Mas vejam comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. Diz assim, lendo assim em contexto, está a dizer que Deus deu à igreja ministros e, por exemplo, apóstolos, profetas, evangelistas, outros pastores e mestres. Deu à igreja ministros com várias responsabilidades. Foi Deus que deu. Não foi as pessoas que disseram, olha, eu vou ser um ministro. Olha, eu vou ser um pastor. Não. É Deus que aponta pessoas para a sua igreja, para essas posições. E depois diz assim, com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, com vista ao aperfeiçoamento dos verdadeiros cristãos. Deus apontou, concedeu ministros à igreja para haver um processo, uma capacidade, uma possibilidade das pessoas se aperfeiçoarem, de receberem ensino e instrução para se aperfeiçoarem, para desempenharem o seu serviço e para edificar o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, isto é, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos irmãos, esta é a meta que nós precisamos ter. Esta é a meta que nós precisamos ter, para que não mais sejamos como meninos, agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Queridos irmãos, temos que conhecer neste conhecimento de Cristo, Cristo viver em nós. E por isso, quando olhamos para o ano passado, dizemos, fiz bem no ano passado, vou repetir a mesma coisa este ano? Ou, como é que eu posso melhorar no ano que vem? E para poder melhorar, tenho que ter um plano de ação. Um plano ativo de ação. Vejam, por exemplo, aí no versículo 14, onde acabamos de ler. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos irmãos, pessoas vão induzir irmãos ao erro. Como é que vocês podem ter cuidado para não serem induzidos ao erro? É passar o tempo a olhar para o erro? Ou é passar o tempo para passar o tempo olhando para a verdade? Por exemplo, você estuda dinheiro para evitar, se é um profissional, para entender moedas falsas.
Onde é que você passa o tempo a estudar? Você passa o tempo a estudar a verdadeira moeda. As verdadeiras notas. Estuda cuidadosamente as verdadeiras notas. E quando passa pela sua mão uma nota falsa, você imediatamente vê a diferença, porque não é de acordo com a moeda verdadeira. Você tem que dedicar tempo, pôr no seu pensamento a verdade, estudar, ter no seu pensamento, na sua mente, pensamentos positivos de acordo com o ensino e o conhecimento de Jesus Cristo e a graça de Cristo. Isto é que tem que encher em nós o conhecimento, a graça, a maneira de pensar de Deus, que é o fruto do Espírito Santo, de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de gentileza, de fidelidade, de bondade, de fidelidade e de domínio próprio. Queridos irmãos, precisamos dessas características. Isto tem que encher a nossa mente. Isto tem que encher os nossos pensamentos continuamente. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 2. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Para entenderem plenamente o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo. Queridos irmãos, precisamos de compreender plenamente o mistério de Deus. Há um mistério acerca de Deus e do Filho. Continuando a ler, no versículo 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falsos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vocês receberam Cristo Jesus, andem nele. Andem no conhecimento de Jesus Cristo e na graça, na prática. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Crescendo em graça, na graça e no entendimento de Jesus Cristo. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Não é a tradição de Deus, é a tradição dos homens. Conforme os rudimentos deste mundo pecaminoso, deste mundo imundo, destes espíritos imundos que existem neste mundo. Não. E não, precisamos evitar isto. Evitar isso. Cuidado que ninguém vos venha a enrender com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens e os rudimentos deste mundo. Estas coisas espirituais pagãs. E não segundo Cristo. Porquanto nele habita, isto é, em Jesus Cristo, habita habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Queridos irmãos, esta é a nossa meta,
para sermos como Cristo é. Para sermos como Cristo é. Este é o crescimento que precisamos ter de dia a dia. E por isso, faço de novo esta pergunta. Vou fazer melhor este ano? Vou dizer, olha, vou fazer melhor. Queridos irmãos, se não temos um plano de ação específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, isto é, com uma meta para atingir durante um certo período de tempo, se não temos uma meta que tenha estas características, é simplesmente um desejo. É simplesmente um desejo. É simplesmente uma meta sem uma linha final. É uma meta em que você pode dizer, olha, pode seguir em qualquer direção. Você tem que ter uma meta com uma linha final, isto é, específica, mensurável, atingível, relevante e com um tempo para concluir. Isso é o que é referido a uma meta que deve ser SMART. S-M-A-R-T, que é um acrónimo. Acrónimo de uma palavra em inglês, mas é um acrónimo. E a palavra SMART quer dizer uma pessoa que é astuta, esperta. Quer dizer, tem um golo que é astuto, que é esperto. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios 21. Provérbios 21. Versículo 5 diz assim: os planos do diligente, os planos da ação da pessoa que é diligente, tendem à abundância. Porquê? Porque são planos que são específicos, que são mensuráveis, que podemos medir, que são atingíveis, que é uma coisa que se pode atingir, que são relevantes, que têm a ver com o assunto que estamos a falar, são relevantes, e que são temporais, isto é, que têm um período de tempo para concluir dentro de um certo período de tempo. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Porquê? Porque não há uma meta específica, atingível, que pode ser medida, que seja relevante com o assunto de crescimento espiritual e que não tem um golo de atingir algo específico durante um certo período de tempo. Queridos irmãos, precisamos de ter um plano de ação específico, atingível, medível, para não perdermos tempo. Você tem um plano de ação para este ano à sua frente? Qual é a sua ação? Qual é a sua resolução após a festa? Sim, pode dizer, olha, a minha resolução é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas isso não é um plano de ação SMART. Tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Por exemplo, dar um exemplo. Eu vou dedicar a Deus 1/10 do meu tempo. E isto através da oração, do estudo bíblico, meditação, jejum ocasional. E vou fazer isto. Mas como é que vamos fazer? Estamos a fazer este plano de ação específico de uma maneira que seja SMART? Vejamos, por exemplo, vou dar a você alguns possíveis golos ou metas que você pode ter para este ano adiante. O primeiro golo, a primeira meta seria a sua oração pessoal. A sua oração pessoal. Vejam em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Talvez seja 2 Tessalonicenses. Bem, acho que tenho a citação errada aqui. É capítulo 5, desculpe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos irmãos, a oração é importante. A nossa oração representa o incenso perante Deus, perante o trono de Deus, como podem ver, por exemplo, em Apocalipse 5, versículo 8. E como é que você vai fazer a sua oração específica, mensurável, atingível? Por exemplo, vou orar pelas pessoas. Olha, um ponto que é bom é ter uma lista com nomes para orar, com coisas para orar, com nomes de pessoas que precisam de oração. Oração por causa de saúde, oração por causa de problemas ou dificuldades que tenham. Tenham os nomes destas pessoas. Perdão. E orar por estas pessoas. Assim torna-se específico. É algo que é atingível. Que podemos dizer, olha, vou orar por estas pessoas todas. E se a lista se torna grande, talvez um dia oro por umas pessoas, outro dia oro por pessoas adicionais, que é para não ser sempre repetindo as mesmas coisas. Sabemos as dificuldades que essas pessoas têm. Perdão, se não sabemos, perguntamos a elas, falamos com elas durante a convivência cristã, para ter um golo que seja atingível, um golo que nós possamos fazer. E que é relevante. E que tem um certo período de tempo dedicado. Está clara a Escritura, em 1 Tessalonicenses 5, 17, diz orai sem cessar. Isto não quer dizer que passamos 24 horas por dia nos nossos joelhos. Sim, dedicamos um certo período de tempo a fazer isso, de facto, mas orar sem cessar quer dizer que, conforme vamos na nossa vida e falamos com outras pessoas e ouvimos uma certa dificuldade ou encontramos uma certa dificuldade falando ou estando a falar com outras pessoas, podemos internamente em nós orar, sem as outras pessoas notarem que estamos a orar, mas estamos em contínuo, sem cessar, orando quando há essas necessidades. Uma segunda meta que vocês talvez possam ter e possam desejar ter é ter uma meta pessoal específica acerca de um programa de leitura da Bíblia. Um programa de leitura da Bíblia. Não estou a falar de estudo bíblico. Vou falar acerca de estudo bíblico, por exemplo, na terceira meta que vou mencionar daqui a pouco. Mas estou a falar esta segunda meta. A primeira é a oração. Esta segunda é ter uma meta pessoal de ler a Bíblia regularmente, todos os dias. Ler por um certo período de tempo, ou uma certa secção da Bíblia, ou ler a Bíblia inteira ao fim do ano, ou seja, qual a meta que você vai estabelecer para você mesmo. Mas essa meta é específica, é uma coisa que você pode medir, se está de facto a fazer isso, é uma coisa que você pode atingir. É atingível. Porquê? Porque se você decidir, olha, vou ler a Bíblia inteira todos os meses, você não conseguirá atingir isso, a não ser que você não tenha mais nada que fazer. Mas você tem que ir trabalhar, tem que ter cuidado de trabalhar, tem que fazer coisas para providenciar à sua família, coisas assim. Por isso, tem que ter uma meta que seja atingível, prática para você. Ainda pensando acerca do princípio de dar, por exemplo,
um dízimo do nosso tempo a Deus. E estamos a dar um dízimo do nosso tempo a Deus, por exemplo, um dízimo das horas acordadas, e estamos acordados, por exemplo, 14 horas ou coisa assim, pelo menos uma hora e pouco, devemos de dar a Deus. E parte desse tempo seria em oração, parte desse tempo seria em leitura bíblica. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E onde está a palavra de Cristo? Na Bíblia. E por isso a fé vem pela pregação, e a pregação tem que ser da palavra de Cristo. E por isso, parte disso é a sua leitura diária. Se você conseguir ler, depende, está claro, a velocidade que você lê, mas para certas pessoas, talvez ler 15 a 20 minutos da Bíblia por dia, você conseguiria ler, depende, como eu disse, da velocidade em que você lê e da velocidade que você entende. Mas você provavelmente conseguiria ler a Bíblia inteira num ano. E por isso, você pode ter uma meta específica. Por exemplo, em vez de fazer por um ano, faz uma meta de ler uma certa parte da Bíblia num ano, mas vai comparar várias versões. Você modifica. Não é só ler a Bíblia de um para o outro e não entender nada, mas ler, por exemplo, nesta versão, e depois ler nesta versão que seja talvez uma versão talvez de uma linguagem mais corrente e mais fácil de entender, mas quando você lê essa linguagem mais corrente, ou mais a língua 2, pode às vezes ter ensinos doutrinários que não sejam exatamente corretos, e por isso é bom depois comparar com uma tradução que seja mais, digamos assim, mais literal. E por isso ver, não, essa tradução não está assim muito bem correta. E é bom então ter assim uma meta desse género. Porquê? Porque você, através dessa meta, você está a pôr a sua mente, os seus pensamentos na palavra de Deus. Você está a pôr os pensamentos na palavra de Deus, não em coisas imundas do mundo, mas controlar os pensamentos. E por isso, quando está a ler, não está a ler e a pensar acerca de outra coisa, está a ler e a pensar do que está a ler. Isso é importante para você estar bem dentro da maneira de pensar de Deus e do caminho de Deus. Depois, digamos assim, uma terceira meta. Uma terceira meta seria então ter um programa de estudo bíblico pessoal, individual para você. É um plano de ação específico que você possa medir, que seja aplicável e relevante aos assuntos que você precisa estudar. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 15. Capítulo 2, versículo 11 a 15. Diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, ele por sua vez não nos negará. Desculpem. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Desculpe esse erro aí na leitura. Estava a pensar já do versículo 13. Se somos infiéis, Deus é fiel. Se nós o negarmos, ele nos vai negar. Mas se nós formos infiéis, ele nunca é infiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
Continuando no versículo 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Não estejam em disputas e lutas de palavras. Pessoas começam em guerras acerca de palavras. Esta palavra na Bíblia significa isto, aquilo e aquilo outro. Queridos irmãos, a maneira de seguir a doutrina é seguir a doutrina básica, baseada em afirmações diretas ou implicações diretas da Bíblia. Não é de palavras que talvez possa significar isto e aquilo outro. Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Por isso, queridos irmãos, precisamos de estudar a Bíblia, ser diligentes, aprovados, a manejar bem a palavra de Deus. Procura apresentar-te. Este ponto de procurar apresentar-se, esta palavra de procurar apresentar-te a Deus, vem de uma palavra grega que diz spodazo, que é fazer um esforço. É um esforço de estudar, um esforço de trabalhar. E por isso precisamos de estudar. E por isso, irmãos, por exemplo, na Igreja de Deus Unida temos 20 crenças fundamentais, básicas. Você já as estudou com os nossos guias de estudo e as provou da Bíblia, e você, uma vez que tenha provado, é capaz de saber como explicar a outros. Você pode explicar a outros a natureza de Deus. Você pode explicar a outros como é que Jesus Cristo, como o agente ou representante de Deus, aquele a quem Deus delegou a responsabilidade de fazer, como é que Jesus Cristo criou o homem e como é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e como é que Ele é, através dele, que está a ser feita uma nova criação. Conseguimos entender isso como ele, o representante, o agente do Pai, é aquele que está a fazer isso. Somos capazes de explicar o que é o Espírito Santo de Deus. Temos capacidade de explicar isso, que o Espírito Santo de Deus, sim, é a semente de Deus, é o poder de Deus, é o confortador, é a ajuda que nós precisamos, é a maneira de Deus pensar, é esta, digamos assim, capacidade de sentirmos e fazermos as coisas de acordo com o desejo da mentalidade e o poder dele. Tem, está claro, vários ângulos para isso. Conseguimos explicar isso e provar isso da Bíblia. Eu tenho dado vários sermões e numa Boa Nova recente, houve um artigo acerca disso, que o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus e muito mais do que simplesmente só o poder de Deus. Você é capaz de explicar o que é a palavra de Deus e provar isso. Você é capaz de explicar porque é que existe e como é que veio existir Satanás. Você consegue explicar porque é que o homem existe, qual é o propósito do homem, o propósito da humanidade, da Bíblia. Você consegue explicar qual é o plano de Deus para a salvação? Você consegue explicar a razão da lei de Deus? E consegue explicar porque é que temos que vencer o pecado? Você consegue explicar o ensino de 3 dias e 3 noites? Você consegue explicar a necessidade de arrependimento e do batismo? Você consegue explicar as leis de alimentação e o que significa ser limpo, isto é, santo, diferente, separado do mundo?
Você consegue explicar o propósito da igreja? Você consegue explicar, e pratica, está claro, o dízimo? Você consegue explicar isso? Você consegue explicar a doutrina das ressurreições? Você consegue explicar a segunda vinda de Cristo? Eu simplesmente dei alguns exemplos, que são assuntos que você pode estudar. Ou você pode criar umas metas para si próprio. E dizer, olha, vou estudar esta crença cuidadosamente da Bíblia, com a ajuda dos guias de estudo da Igreja de Deus Unida, para estudar a Bíblia cuidadosamente, meticulosamente, especificamente, de uma maneira mensurável, de uma maneira que a meta seja atingível, de uma maneira que é dentro de um certo período de tempo. E sim, se eu estou a dar a mim umas metas assim um bocado apertadas demais, então ajusta essa meta, mas faça isso. Esse então, digamos assim, é um exemplo de uma terceira meta que você pode ter para ter um plano de ação para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Um outro ponto que você talvez possa ter, outra meta, esta, digamos assim, seria a meta número 4, que é parte deste princípio de dar um dízimo do seu tempo a Deus, que seria ter um programa de estudo para desenvolver a sua memória de certas escrituras. Vejam, por exemplo, aqui em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: antes sacrificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se você não sabe onde estão as coisas nas Escrituras, como é que você pode estar pronto, estar preparado para responder a todo aquele que pedir a você a razão da sua esperança? Por isso é importante ter conhecimento da Bíblia e, pelo menos, inicialmente, saber, olha, o que é certo. Saber, como eu expliquei, acerca da moeda válida, a moeda correta. Não estudar a moeda falsa. Não estude, não perca tempo com isso. Use o seu tempo para estudar a verdade, para envolver e ter a sua mente e os seus pensamentos completamente envolvidos na verdade. Encher a sua mente com o Espírito de Deus, com as palavras da Bíblia, que são Espírito. E por isso, queridos irmãos, isto é que precisamos de ter. Isto é que precisamos de ter. Por exemplo, se você decide aprender uma escritura de memória por semana, se você dedicar-se a aprender uma escritura por semana de memória, ao fim do ano você vai ter na sua memória 52 escrituras. 52 escrituras. Queridos irmãos, está claro, não é só ter memória, é ter um plano de ação para pensar na maneira que você está a aprender e a atuar de acordo com o que você está a aprender. E essa, digamos assim, é a quinta meta. A quinta meta que é uma ação de meditação, de meditar. Porque você estudou, você leu a Bíblia, você orou, e agora medite, pense acerca de como pode mudar, como pode pensar, como pode ter pensamentos puros e não imundos, como o simbolismo da carne pura e imunda. Você não está a pensar sempre na carne imunda, você está a pensar na carne pura. Você deve pensar nas coisas puras, nos pensamentos limpos. E por isso tenha um plano de ação de meditar nas coisas que são boas. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Diz assim:
Aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos. Ora, tem um ponto final aí? Não. Aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Sim, precisamos de obedecer a Deus, mas também precisamos de fazer o que é agradável a Deus. Por isso, não é só um conhecimento intelectual aqui na cabeça que faz uma cabeça grande e um orgulho e arrogante, não. É um conhecimento para pôr isto em prática, para praticar, para sermos humildes e praticar. Praticar. Isto é fazer o que é agradável a Ele. O que é agradável a Ele? É sermos humildes. O que é agradável a Ele? É pôr isto em prática. De uma maneira gentil, de uma maneira carinhosa, amorosa, para com outros irmãos. Por exemplo, em Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Aí está, por exemplo, o exemplo do uso dos manuscritos incorretos, porque a maioria dos manuscritos não diz da maneira que está escrito na maioria das Bíblias em português. Porque na maioria das Bíblias em português diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, sangue Cordeiro entre parênteses, porque nem isso está em nenhum manuscrito, esses parênteses retangulares, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mas se você ler este versículo 14, Apocalipse 22, na Almeida Corrigida e Fiel, que usa a maioria dos manuscritos gregos, vê-se aí que bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida. Queridos irmãos, precisamos de obedecer a Deus, precisamos de estudar a Bíblia com várias versões, e uma que eu recomendo é a Almeida Corrigida e Fiel, porque essa é literal e usa um manuscrito que é mais correto. Por isso, irmãos, tenham uma ação, um plano de ação que seja específico para ler a Bíblia e para aplicar o que estão lá a ler. A aplicação é obedecer aos mandamentos de Deus e fazer as coisas que são agradáveis a Ele. Conforme meditamos e estudamos a Bíblia, começamos a entender o que é agradável a Deus. Queridos irmãos, lembrem-se que estamos sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Ele sabe todos os seus e os meus pensamentos. Deus sabe todos os seus e meus pensamentos. Vejam, por exemplo, há muitas escrituras que dizem isso, mas vejam, por exemplo, simplesmente Salmos 94, versículo 1. Salmos 94, versículo 1. Diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Deus sabe os nossos pensamentos. E, de uma maneira geral, os nossos pensamentos são pensamentos vãos. Temos que mudar os nossos pensamentos. Temos que os encher com os pensamentos de Deus. E por isso é que precisamos de meditar no que a Bíblia diz, para termos um plano de ação que seja direto a pôr na nossa vida os pensamentos de Deus. E conforme pensamos e enchemos a nossa cabeça, a nossa mente com os
pensamentos de Deus, depois temos que os aplicar, pôr em prática. Vejam, por exemplo, Filipenses capítulo 8. Filipenses capítulo 8. Filipenses capítulo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O vosso pensamento deve ser em coisas limpas, não em coisas imundas. O nosso pensamento deve estar em coisas limpas, em coisas puras. Sempre. E por isso precisamos estar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e a estudar as Escrituras e orar para Deus, para Ele nos dar a sua iluminação e a ajuda para nós termos a nossa mente nestas coisas positivas. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vocês vão ter paz, paz mental, porque estão a pôr coisas positivas, coisas de Deus na mente. Essa então é a quinta meta que eu estou a mencionar hoje. Uma sexta meta seria, por exemplo, praticar as bem-aventuranças. Eu já dei sermões acerca das bem-aventuranças. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 5. Versículo 1, Mateus 5, começando no versículo 1 até o versículo 9. E não vou cobri-las hoje, porque é um assunto grande. Já dei sermões, um sermão em cada uma destas bem-aventuranças. Vocês podem fazer uma busca na internet, no nosso site, e vão encontrar estes sermões acerca das bem-aventuranças, para vocês ouvirem ou baixarem do site. Mas em Mateus capítulo 5, fala acerca destas bem-aventuranças. Começando a primeira bem-aventurança no versículo 3, isto é, naqueles que são humildes ou pobres de espírito. Depois os que choram, os que se arrependem. Aqueles que são mansos, que são ensináveis. Aqueles depois que têm fome e sede da justiça de Deus. Aqueles depois que demonstram misericórdia para serem perdoados. Que têm um coração puro, limpam o coração com a palavra de Deus, que isto é sincero do coração. E depois, aqueles que são pacificadores. Queridos irmãos, você está a meditar em como pode pôr em prática as bem-aventuranças para que, ao fim de contas, você seja um pacificador? Uma pessoa que faz paz? Não estamos a falar de uma pessoa que ama a paz. Estamos a falar de uma pessoa que faz paz. Queridos irmãos, paz não é a ausência de conflito. Mas paz é como nós manejamos ou gerenciamos o conflito. Isto é, sendo pacificadores. Então, se somos pacificadores, diz assim, serão chamados filhos de Deus. Porque seremos filhos de Deus. Porque Deus é um pacificador. Jesus Cristo veio para nos reconciliar e justificar para com o Pai e para fazermos paz uns para com os outros. E, finalmente, queridos irmãos, o sétimo plano de ação é de ser um bom exemplo. Ser um bom exemplo. Vejam em 1
Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Torna-te um padrão. Torna-te um exemplo. Torna-te um exemplo. E por isso, estudem para determinar o que vocês precisam mudar. E identifiquem uma meta para esses pontos de mudança. Para modelarem ou copiarem pessoas que estão a praticar isso, principalmente Jesus Cristo. Mas praticam, estão a modelar, estão a seguir um bom exemplo. Por isso, queridos irmãos, lembrem-se de uma coisa. Para você aprender uma coisa bem, para você de facto saber e aprender uma coisa bem, você precisa de ensinar. Se você é um professor numa escola e você tem que estudar um assunto para ensinar a outros, você vai ver que quando ensina, realmente aprende o assunto. E na verdade é a mesma coisa quando estamos a falar de aprender a vida, o caminho de Deus. Quando ensinamos aos outros, de facto sabemos o caminho e começamos a entender. Mas, queridos irmãos, Deus não chamou a todos nós para sermos uma boca. O corpo de Cristo tem muitos membros. Há dedos, há mãos, há o fígado, há o coração, há muitos membros. E todos nós temos que colaborar para a saúde do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. E por isso, a melhor maneira de você ensinar, a melhor maneira e prática de você ensinar é ser um modelo para que os outros possam copiar. Isto é, para você ser uma luz. Uma luz. Em Mateus 5, 13 a 16 diz: sejam uma luz. Queridos irmãos, uma luz não faz barulho. Você tem uma lâmpada aí em sua casa, uma lâmpada fluorescente, e essa lâmpada está a fazer barulho, o que é que você faz? Você vai desligá-la, deitá-la fora e pôr outra lâmpada. Se você é um cristão e você está a fazer barulho às outras pessoas, as pessoas desligam-se de você. O melhor exemplo, a melhor maneira de você ensinar é sendo um exemplo, é sendo uma luz para os outros copiarem. E o padrão que nós todos devemos de seguir é o padrão do Mestre, de Jesus Cristo. Ele é que nós devemos de seguir. Ele é que nós devemos de entender, ter o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter a graça dele, crescer na graça e no conhecimento dele. E por isso, nós viemos da festa, aprendemos muito na festa. E agora, vamos continuar na mesma maneira e repetir outro ano? Ou vamos crescer e ter um nível mais alto de crescimento e conhecimento e de prática? E eu dei a vocês 7 pontos, exemplos de metas para termos, as quais são estabelecer metas de oração pessoal, estabelecer metas de leitura da Bíblia, estabelecer metas de estudo bíblico, estabelecer metas de um programa de memória de certas escrituras, estabelecer uma meta, um plano de ação, de pensar e praticar o caminho através da meditação e identificar como é que podemos
mudar a nossa vida e pensar de uma maneira diferente. Ter uma meta para praticar as bem-aventuranças, para sermos pacificadores. E ter uma meta para sermos um exemplo, para sermos uma luz, em vez de ser um barulho. Queridos irmãos, qual é a resolução que você está a comprometer-se após a festa este ano? Eu dei alguns exemplos. Você está claro? Vai estabelecer os seus próprios. Ou não vai? Mas é importante ter resoluções que sejam SMART, específicas, mensuráveis, sejam coisas que possam ser atingidas, que são relevantes e que tenham um período de tempo para atingir. Porquê? Para usar estes princípios, para pormos em nós a natureza de Deus, para nós estarmos prontos e preparados a viver e oferecer sacrifícios espirituais, e não bodes, mas sacrifícios espirituais da nossa vida, tal como Jesus Cristo ofereceu, da vida dele. Por sermos sacrifícios viventes. Por isso, queridos irmãos, tenha um plano de ação para fazer uma diferença este ano na sua vida, para ter uma diferença espiritual este ano na sua vida. E por isso, use este ano à sua frente. Use o tempo de uma maneira diferente e efetiva para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Ele é a glória e o poder. Amém.